Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da EGEFAZ TV. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da EGEFAZ Laurez Moreira, vice-governador do estado do Tocantins. Tudo bem, Laurez? Tudo bem, como que é das coisas por aí? Tudo jóia. Laurez, fala pra mim, quem é o Laurez Moreira, filho da dona Laurinda e do seu Juarez? Olha, eu sou um tocantinense, nasci aqui nesse estado, da pequena cidade do Aré, e eu tenho muito orgulho disso, de conhecer muito de perto o nosso estado, a nossa gente. Eu nasci no antigo norte de Goiás, hoje o estado de Tocantins, e vivi naquelas épocas que a economia, por exemplo, da minha cidade, a atividade econômica mais importante naquela época era o cristal de rocha. Meu pai, por exemplo, veio do Maranhão para cá para os garimpos de cristais, na região de Cristalândia, região de Pium, do Heré. Inclusive meu pai foi um dos descobridores do garimpo de Formoso do Araguaia, onde depois surgiu a cidade de Formoso. Então a gente tem uma história muito ligada ao estado. Você imagina o Tocantins ser a Belém, Brasília. Meu pai veio para cá na década de 40, então naquele tempo nem Belém, Brasília existia. Então eu sou esse cidadão que nasci aqui, vivi todas as dificuldades do estado de Tocantins. Vivi naquela época que o estado de Tocantins não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, quer dizer, fui com muita dificuldade. A nossa infância, na cidade não tinha ninguém com curso superior, não tinha médico, fui alfabetizado por professores que só tinham primários, mas graças a Deus sempre um sonhador, e desde cedo comecei a sonhar em estudar fora, fazer faculdade, fiz o curso de Direito. Dentro da faculdade descobri que minha grande vocação era política, e desde a faculdade eu comecei a fazer atividade política. Tu fez faculdade em Goiânia? Eu fiz o CEI de Dueré, fui direto para Goiânia, fiz o segundo grau em Goiânia, naquela época era o segundo grau, chamava segundo grau, e depois eu fui para Uberaba, eu fiz meu curso quase todo em Uberaba. Em 82 eu resolvi candidatar a vereador na minha cidade, era 1.200 quilômetros de Uberaba. Eu tive o prazer de ser o vereador mais votado naquela época, eu tive mais de 10% dos votos da cidade, mesmo estando a 1.200 quilômetros. Depois, quando eu fui eleito, para ficar mais perto da cidade do Aré, eu vim para Goiânia, porque a Câmara reunia só 5 vezes durante o mês, e eu vim para Goiânia porque aí dava para mim participar da Câmara. Então o último ano de faculdade eu fiz em Goiânia. Certo. Laurez, aquela época, você está falando que foi vereador em 82, eu nasci em 81, então assim, mas eu lembro da dificuldade do estado, que eu também vivi, porque eu ainda peguei uma parcela dessa falta de estrutura, de infraestrutura, porque realmente era uma parte esquecida, né? Isso. Você não tinha faculdade aqui, você não tinha acesso a muitas coisas. Então, assim, acho que foi com o advento mesmo da criação do Estado que... Eu vivi um momento muito rico da história, né? Por exemplo, na faculdade nós estamos vendo o final da ditadura militar. Então eu participei dos movimentos pelas diretas já, pela anistia, o processo de redemocratização como um todo. E também comecei a participar da política do meu estado. Então, quando eu voltei formado, eu já era vereador e presidente da Câmara de Universidade. Então eu participei do movimento pela criação do estado de Tocantins. Muita gente diz: Laurez, como você conseguiu sair de uma cidadezinha pequena, na época do Aré tinha 1.600 eleitores, e conseguir ser deputado estadual, deputado federal, seguir a carreira política. Os mandatos de vereador me deu a base para mim fazer isso. Eu comecei a visitar os outros municípios, mobilizar as câmaras, fazer reunião, pegar assinatura pela a criação do estado de Tocantins, então isso me ajudou muito. Então eu vivi 2 momentos muito importantes da história do Brasil e da história do Tocantins. Da história do Brasil foi o momento da redemocratização do Brasil. O processo pela anistia era um processo muito encantador, você participar dele, pela redemocratização, pelas diretas, então, pela Constituinte. Então, foram uns momentos muito bons. E depois eu tive a oportunidade de viver o momento da criação do Estado de Tocantins, lutar pela criação do meu Estado. Nunca escreveu um livro, não?
Olha, tem hora que a gente pensa de contar essa história, né? Como que a gente viveu, como que era o Tocantins antes, as dificuldades, né? Minha mãe teve 10 filhos, os 8 foram com parteira. Só os 2 mais novos foram em médico. Teve que sair da cidade do Aré naquele tempo e ir para Porangatu, porque até em Gurupi isso era difícil. Naquela época não tinha essa assistência médica. Complicado, né, Laurês? Mas graças a Deus que... eu digo assim, a gente teve a oportunidade de conhecer o lado mais difícil da vida, e isso é bom, porque você compreende as pessoas, compreende a dificuldade dos outros, né? Então a gente sabe que nós temos dificuldade hoje, mas já lutei por dificuldades muito maiores, né? Quer dizer, nós vivíamos na época que as coisas eram muito mais difíceis. Imagina uma mãe ter 10 filhos sem um fogão a gás, sem, como diz, até o ferro era da brasa, né? Então a gente conhece essa dificuldade toda. Fralda de pano. Isso possibilitou a gente conhecer o Estado, conhecer a dificuldade. Então quando eu vejo um cidadão tocantinense, eu sei de todas as dificuldades que ele passa, porque sempre eu vivi do Estado de Tocantins. Mesmo quando eu saí para estudar, eu nunca passei mais do que 4 meses sentar por aqui no Estado e vivendo a vida de um cidadão tocantinense. Nunca abandonou as origens, né? Nunca porque eu passou tenho muito prazer sem... disso. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer fora do nosso país, conhecer diversos países e tudo, estudar fora, conhecer todos os estados brasileiros, viver a vida do Congresso Nacional, mas eu nunca realmente esqueci minhas origens. Eu sei da importância que é se manter esse relacionamento com as pessoas que foram criadas contigo, que viveram os primeiros dias de sua vida. Eu queria te fazer uma pergunta que fiquei curiosa agora. Quando você estava em Uberaba, eu acredito que a realidade de um centro urbano maior era bem diferente de Dueré. E quando você via assim, as pessoas tendo acesso a saúde, educação, coisas básicas que no teu município não tinha, tu ficava pensando assim, nossa, isso aqui... Olha, isso que me provocou e que me deu vontade de entrar na atividade política, né? Por exemplo, eu quando saí naquela época, quer dizer, as lutas minhas como vereador, e eu lembro que nós conseguimos muito, porque eu era vereador da cidade morando em Goiânia, então eu tive assim a possibilidade, eu ia muito em Goiânia, na cidade, e eu consegui fazer um bom relacionamento com a classe política de Goiás, com o Iris Rezende, com o Henrique Santino na época, e nós conseguimos naquela época trazer, por exemplo, do Aré não tinha uma rodoviária, nós conseguimos trazer, não tinha água encanada, nós conseguimos, na energia elétrica também nós conseguimos, naquele tempo a produção maior era de arroz, conseguimos um armazém da antiga Caseco para a cidade, então foram várias obras importantes que nós trouxemos para a cidade. E isso fez com que eu empolgasse mais a atividade política. Na época era o estado de Goiás, né? Então por isso a referência que a divisão foi só em 88. Isso. A divisão foi em 88, depois quando criou o estado aí veio a vontade de ser deputado estadual. E fui 3 vezes deputado estadual, depois 2 vezes deputado federal, depois 2 vezes prefeito de Gurupi e agora da condição de vice-governador. Certo. Vamos falar um pouco então da legislatura, porque tem uma diferença entre a legislatura e o executivo, né? Eu queria saber de você se teve alguma lei que você participou da aprovação e que de repente você ficou com aquela veia assim, nossa, mas não era bem isso que eu... Não, olha, o processo legislativo é um processo muito encantador, porque ele vem do debate, né? Então a gente tem, eu participei de praticamente de toda a legislação naquele período que eu fui deputado estadual, que foi um período extenso, 12 anos. Então tudo que aconteceu no estado de Tocantins eu participei, desde a elaboração do orçamento, da aprovação do orçamento na Assembleia Legislativa. Isso me deu a oportunidade de sugerir muitas obras importantes para a região. Então assim, a gente tem a certeza que contribuiu muito. A gente sabe que no processo democrático ninguém pode impor a sua vontade. Então, sempre que eu ia para um debate, para debater algum assunto, eu tinha certeza que eu poderia lutar pelo meu ponto de vista, mas também tinha que ter a consciência de que nem sempre prevalece o que você gostaria que fosse aprovado pela maioria. E eu sempre acreditei muito na democracia. Quando a maioria decide, na grande maioria das vezes, é pela melhor escolha.
É porque a gente, enquanto operador do direito, né, do lado de cá, às vezes você lê a legislação e você fica tentando imaginar o que o legislador estava pretendendo com aquilo ali. Então, assim, o processo ele é muito debatido, ele é muito discutido, embora a tua ideia ela não seja a que foi, digamos assim, mais votada, mas aquilo ali foi discutido. Então, acaba que você entende também o porquê que foi daquela forma. E sempre é bom ouvir a maioria, né? Geralmente, quando surge a ideia de qualquer nova legislação, porque aquele assunto já está bem debatido da sociedade, né? A sociedade, o que o Poder Legislativo faz? É a caixa de ressonância da sociedade. Quando a sociedade começa a pedir um trabalho, é evidente que você começa a pensar em como fazer. O nosso sistema, como a origem nossa é do presidencialismo e o governador também dos estados são muito fortes, a maioria das leis parte até do executivo, né? Então, dentro do legislativo, dificilmente, quer dizer, você faz o quê? Aprimorar, mas a grande maioria das iniciativas das leis é parte do executivo. Certo, aí no caso então é só um debate para saber qual a melhor forma de... A adequação, é evidente, tem algumas leis que partem do parlamento, mas como você tem uma série de restrições, você termina o executivo sendo autor da grande maioria dos projetos que realmente dizem interesse do Estado. Certo, e falando agora um pouco do executivo, você esteve à frente da prefeitura de Gurupi por 8 anos. Acredito eu que tem uma certa diferença entre o legislar e o executar, né? A diferença é muito grande. Eu sou o executivo, você tem duas coisas que me encantam muito. Sofreu, Laurez, né? para se adaptar? Não, eu achei muito encantador o executivo, né? Eu gosto da política como um todo. A vantagem do executivo é que quando você tem um sonho, você diz, olha, eu quero fazer uma praça, isso é mais fácil de realizar. Eu quero fazer uma avenida, quero organizar, porque você executa, né? Então você, por exemplo, todos os sonhos que eu tive como prefeito, praticamente eu dei conta de realizar, que eu sabia a realidade do município. Então eu fiz determinadas coisas que no decorrer da administração eu fui vendo que eu tinha que fazer. Por exemplo, naquela época eu, quando prefeito, digitalizei toda a documentação, toda a prefeitura, fiz georreferenciamento da cidade, fiz coisas que, por exemplo, o Estado está precisando fazer, né? Então, assim, você tem a oportunidade de sair à frente. Coloquei energia solar nos prédios públicos, construí a usina de energia solar, coloquei quase 100% de pavimentação asfáltica na cidade, aterro sanitário atendendo todos os padrões. Então, assim, são obras importantes que você tem muito prazer por isso. Eu, por exemplo, peguei uma cidade que não tinha uma escola de tempo integral, não tinha uma creche, então eu construí várias creches na cidade. Fui na área da saúde também, um avanço enorme com várias unidades básicas de saúde. Quando você ganhou, foi mais ou menos no mês de janeiro, você tinha recém tomado posse, a gente encontrou no shopping, e eu, Laurez. Aí o Laurez olhou e eu falei, Laurez, o Gurupi tá só o buraco, Laurez. Aí tu, calma, que a gente vai chegar lá. Mas foi assim um período difícil, né, Laurez? E você trabalhar com uma infraestrutura que não é visível, por exemplo, já o referenciamento é uma coisa que não gera uma visibilidade política. Então as pessoas acabam achando que você não está fazendo nada. Olha, a verdade é a seguinte, você pega o município, eu peguei o município de Gurupi numa situação muito ruim, a cidade toda esburacada, funcionário com salário atrasado, 3 meses atrasado. Então tem o lado ruim, que você já poderia ir fazendo outras coisas, e você tem que resolver o que está pendente. Estruturar. Você teve a ideia, eu peguei trabalhar. o Fundo de Previdência de Gurupi, do Fundo de Previdência do Servidor, tinha 21 anos de existência, tinha apenas, não chegava a 13 milhões. Eu entreguei 8 anos depois com 114 bilhões. Quer dizer, isso é uma obra que não é física, mas tem um papel muito grande na sociedade, né? O plano de saúde do município, então assim, construir a sede administrativa, nós agilizamos em várias áreas. E é isso que a gente tem o prazer de participar do processo político, poder cuidar bem das pessoas, cuidar bem da cidade. Eu sempre digo que a política tem 2 coisas que me encantam muito. É você poder mudar o destino das pessoas e você poder mudar a paisagem de um lugar. Falando em destino, como é que tu vê a importância do trabalhador, Laurez?
É muito grande. Olha, o trabalhador ele é importante tanto pelo trabalho que exerce, até para o empresário, porque é o trabalhador que é o principal consumidor. Se você tem um trabalhador com padrão de vida melhor, ele é um consumidor maior, ele consome mais, ele movimenta a sociedade. Então, eu sempre digo que o trabalhador tem que ser tratado com muito zelo, com muito respeito, que ele é um elo fundamental para o desenvolvimento de qualquer negócio. Se o cidadão tem uma empresa, ela só vai bem se tiver bons trabalhadores, se o dono da empresa era bem da sua equipe, né? Eu entendo que as boas empresas são aquelas que preservam o seu quadro de servidores. Quando você tem um grupo de pessoas que trabalham e vão se qualificando, ficando no seu negócio, a tendência é de ser melhor, ser mais eficiente. Eu uso isso na vida particular. Por exemplo, minha fazenda, o meu vaqueiro lá tem 20, quase 30 anos, trabalha comigo, porque o cara é bom, não precisa nem eu falar, ele já sabe o que eu quero que ele faça. Né? Então, assim, eu acho que é um trabalho que deve ser feito, a permanência. Eu sempre preservo isso. Eu acho que ser zelar de quem trabalha com você tem uma importância muito grande. E nós precisamos fazer isso, cada vez mais fortalecer o nosso trabalhador. Falando um pouco agora de estado do Tocantins. Você, para mim, é um empreendedor político. Uhum. Eu acho que a ideia de levar a Unirg para Paraíso, foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu falei, mas depois eu consegui entender o que você estava querendo. Olha, quando nós assumimos a prefeitura de Gurupi, a Unirg estava numa situação muito ruim, cheia de dívida, uns prédios, fizeram financiamento para construir um prédio, o dinheiro sumiu e a construção não foi feita, e eu tive que pagar a conta e depois construir o prédio. E nós organizamos a instituição, tivemos o prazer de transformar ela, que era um centro administrativo, um centro acadêmico, em uma universidade. Com a transformação em universidade, possibilitou que ela viesse criar cursos fora da cidade de Gurupi. E é por isso que nós criamos o curso de medicina na cidade de Gurupi, que deu outra qualidade, deu oportunidade para as pessoas que vivem naquele município. E melhora a qualidade de vida da população também. Claro, olha, o curso, eu sempre fiquei, eu digo, gente, por que vai tanta gente estudar no Uruguai, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, e por que não no Brasil, né? Então, o modelo da nossa Unirg é um modelo que facilita isso, né? Eu acho que é uma instituição que tem que ser cada vez mais valorizada para que a gente possa ter um maior número de estudantes, de pessoas estudando no nosso estado, e ao invés de estudar fora do nosso Brasil, ao invés de levar dinheiro do brasileiro para lá, tem que trazer de outros estados para o estado do Tocantins. Eu sou cria da Unirg. Coisa boa. A Unirg sempre formou muita gente, preparou muita boa gente, que hoje presta bom serviço ao nosso estado. Graças a Deus. Vamos falar um pouco de futuro agora? Bora. Fala para mim, o que vocês estão pretendendo agora enquanto gestão? Nós estamos aí formulando um PPA novo. Olha, o estado de Tocantins é um estado encantador. A gente tem um estado com potencial muito grande. Esses dias eu comecei a olhar o tamanho do nosso estado, né? Eu comecei a comparar com alguns estados do Nordeste. É isso. Rapaz, o Tocantins é maior do que 4 estados. Para surpresa minha, eu peguei Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, são meu território. Falei, bem menor do que o Tocantins, os 4 juntos. Eu juntei mais o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e percebi que o estado do Tocantins é maior do que os 6 juntos, né? Quer dizer, é um estado grande, com potencial muito grande, isso é muito encantador. Você tem um desafio de desenvolver várias áreas, aqui vai desde o agronegócio, tanto na área da pecuária como da agricultura, da agroindústria. Você tem um potencial muito bom na área da mineração, o Tocantins tem um potencial mineral muito grande. Você tem também na área do turismo. Então você tem diversas áreas que você pode sonhar com o desenvolvimento do estado. É assim que eu vejo um Tocantins que nós temos o dever de fazer com que ele desenvolva e seja um dos maiores e mais ricos estados brasileiros dentro do curto espaço de tempo. Eu, enquanto servidora pública do estado, tive a oportunidade de te fazer visita em Gurupi
em duas secretarias diferentes, né? Uma foi aqui pela Fazenda, porque o Laurez, gente, ele é o padrinho da educação fiscal, viu? Foi o primeiro município do estado do Tocantins que aderiu ao programa de educação fiscal quando o Laurez foi prefeito lá. E outra vez foi pela Secretaria de Cultura. Estava tendo um evento em Gurupi, você tinha construído uma pista de skate. E aí eu lembro que a época o secretário era o Mel, que a gente foi e tal. E eu fiquei assim encantada com uma coisa que você falou, que o estado do Tocantins é o centro do país. É o centro e com uma bela vantagem. Você tem aqui característica dos diversos estados brasileiros. Você vai na região sul, você tem aquela característica do Cerrado. Você vai mais ao oeste ali, você tem a região pantanosa, que é aquela característica do Pantanal Mato Grossense, que é o mesmo estilo. Aí você vem mais para o leste do estado, você tem a divisa do Maranhão, que é a região do Jalapão, essas do Maranhão, Piauí, da Bahia, que é a região totalmente diferente. Você vai do Bico do Papagaio, você encontra a região amazônica, né, com aquele clima amazônico e tudo, vegetação. Então, assim, é um estado encantador, quer dizer, ele tem o privilégio de ter num estado só, em uma região só, o encontro de vários ecossistemas. Isso faz com que as possibilidades do nosso estado sejam enormes. E a questão de importação também, né? Porque você industrializa o estado, aqui está no centro, fica mais barato. Você pode escoar muito bem a produção. Você é um estado que tem facilidade de produzir alimentos e nós temos um mercado consumidor aí próximo da gente, por exemplo, o Nordeste, que tem mais dificuldade de produzir alimentos, está aí com a população grande, população com mais de 40 milhões de habitantes, que a gente pode muito bem ter esse mercado como consumidor daquilo que a gente vem a produzir do estado Tocantins. Então nós temos que melhorar cada vez mais a eficiência do poder público e também ajudar o Estado. Certo. Quais que são os mecanismos, na tua visão, que o Estado do Tocantins pode adquirir para que capacite a mão de obra? Não só no setor público, mas no privado também, para que as empresas venham, para que tenham pessoas aqui com qualidade de serviço. Olha, eu sou muito fã da escola profissionalizante. Eu acho que o Estado teria que fazer parcerias importantes. Achei que era da fazendária. E da fazendária também. Mas que nós podemos fazer isso de uma forma, você tem que atacar todas as áreas, fazendária também, você tem a escola tempo integral, com curso profissionalizante, você pode melhorar muito e dar oportunidade para as pessoas, porque às vezes é muito frustrante. Hoje você tem uma facilidade muito grande de fazer curso superior em nosso estado, mas você já tem as empresas, as pessoas às vezes têm dificuldade de encontrar um serviço básico para fazer, que o cidadão poderia aprender quando ele está fazendo a escola de segundo grau. Então o governador Vanderlei fez uma iniciativa que eu gostei ontem. Ele anunciou o programa que o cidadão, o jovem que for fazer o curso profissionalizante, ele já vai ter uma remuneração para isso, ele vai ter uma ajuda de custo, pequena, mas é um início. Vai ter uma ajuda de custo de R$100 para iniciar e no final do ano ele tem mais R$1.000 para dar. É o primeiro sinal que eu acho que deu um direcionamento no sentido daquilo que o governo deve pensar. Qualificar a mão de obra. Nós temos que fazer com que cada cidadão, aqueles que, principalmente, aqueles que quando termina o segundo grau ele já tem a condição de exercer uma profissão. A gente fez, no ano passado, um projeto aqui que é da educação fiscal, né? Que foi uma Game Jam. Então, os alunos que foram premiados, eles disputaram, acho que 2 de cada diretoria de educação. Sei que ficaram 26 adolescentes aqui. Laurez, fiquei impressionada com a educação dos meninos, com a intelectualidade deles e com a garra, assim, com a gana, sabe? Eu acho que o governador gostou, porque ele disse que vai aumentar, vai ampliar esse ano. Isso é bom, você tem uma estrutura que vocês têm aqui, com todas as que nós temos aqui, né? Com toda a condição de atender bem, de preparar a nossa juventude, de preparar o servidor público. Isso aqui a gente tem que usar mais ainda, né? Eu acho que nós temos um potencial grande, feito um bom trabalho aqui, mas é isso que você falou.
Foi bom a experiência com um grupo pequeno de alunos, um bom resultado, todos vocês gostaram. E o que eu entendo é que a gente tem que ampliar isso, dar mais oportunidade para mais pessoas. Às vezes, dentro do poder público mesmo, às vezes você tem dificuldade de pessoas que tenham conhecimento, principalmente na área administrativa. Então, você tem que qualificar o nosso servidor, e aqui é o lugar ideal para qualificar essas pessoas. Tá certo. Laurez, vamos falar um pouco do Dia do Trabalho, especificamente. Qual que é a importância que o Dia do Trabalhador tem para você? Olha, o Dia do Trabalhador para mim é todo dia, mas é muito importante você ter uma data que simboliza isso, né? Quer dizer, um dia é para você realmente discutir os direitos do trabalhador, refletir sobre a situação do trabalhador, a importância dele no desenvolvimento da economia do Estado, da maneira de atender também a população do servidor público, de um modo geral. Então, é muito bom que você tenha um dia para refletir sobre isso. Então, eu vejo como uma data que tem um simbolismo muito grande, né? Você fala, olha, ali é o dia da gente comemorar as conquistas e também ver o que pode ser feito no sentido de conquistar mais espaço para aqueles que trabalham, para aqueles que queiram desenvolver. Porque nem todo mundo tem o espírito de ser empreendedor, mas tem muita gente que mesmo empreendendo, dá conta de fazer uma parcela importante do trabalho dentro de qualquer empresa. Qual que é o sonho do Laurez para o Tocantins? O meu sonho é ver um estado forte, desenvolvido, com economia, onde realmente venha dar emprego para todo mundo, oportunidade para as pessoas, que as pessoas tenham boa qualidade de vida, né? Eu fico triste quando vejo ainda tem muitas pessoas que vivem com muita dificuldade, né? Ainda tem pessoas que não têm acesso à cultura, que não têm acesso ao desenvolvimento como um todo, né? Então você vê, tem gente já andando de jatinho, enquanto outros nem a bicicleta tem para andar, né? Então a gente tem que melhorar o padrão de vida das pessoas. Eu sempre digo que o ser humano tem que fazer aquilo que te traz felicidade. A pessoa tem que escolher a vocação, né? A vocação do ser humano é importante, e eu entendo que o poder público tem esse dever de ajudar a descobrir a vocação de cada cidadão. Se tem vocação para a política, vamos incentivar. Tem vocação para ser professor, vamos qualificar, dar condição de ser professor. Tem vocação para ser músico, sim, para ser atleta, vamos preparar essa pessoa para que ela possa dar o que há de melhor nela para desenvolver o seu potencial. Do mesmo jeito, em todas as áreas, tem vocação para medicina, vamos fazer isso. Não, ele gosta de cuidar da limpeza, dessas coisas, vamos ajudar a fazer com que ele seja um bom profissional nessa área. Tudo na vida é importante que a gente venha qualificar as pessoas para que ela faça bem feita, né? O importante é que a pessoa tenha prazer daquilo que faz, tenha prazer da limpeza, tenha prazer qualquer serviço. Para mim é importante, e o que a gente tem que fazer é com que a pessoa se sinta feliz em realizar aquilo que sempre sonhou em fazer. Teu sonho, então, é que o Tocantins seja um estado de pessoas felizes. É um estado de pessoas felizes, um estado de oportunidade. Não tem nada pior do que você ver alguém, às vezes, fazendo um serviço que ela não tem prazer daquilo, às vezes fazendo por necessidade, né? As pessoas têm que trabalhar por prazer, né? O serviço tem que ser um lugar o trabalho como se fosse um lazer para a pessoa. Eu, por exemplo, descobri desde cedo minha vocação política. Isso me dá prazer. Eu participo de atividade política, de atividade administrativa o dia inteiro e termino o dia feliz porque faço aquilo que gosto. E o meu sonho é que todo mundo faça na vida aquilo que gosta, aquilo que tem prazer de fazer. Tá certo, Laurez. Queria te agradecer mais uma vez sua participação aqui na EGEFAS. Você sabe que você é uma pessoa que está no nosso coração. Sempre que a gente precisa, entra em contato, você está sempre à disposição. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu queria só pedir para vocês que nos assistiram que curta, comente, compartilhe e segue o canal da EGEFAS. Eu que agradeço essa grande oportunidade. A EGEFAS tem uma importância muito grande da preparação das pessoas, do servidor do nosso estado, e parabenizo vocês por esse belo trabalho.
né? E aqui é uma maneira até de divulgar também, mostrar para as pessoas, aquelas que ainda não conhecem a GEFAS, saber da importância dela e o que ela pode fazer na melhoria do trabalho prestado pelo nosso servidor. Muito obrigado por essa bela oportunidade. Nós que agradecemos, Laurez.